Harmonia Quase Enlouquece? Não. Harmonia Enlouquece. Eles que fizeram consultoria para aquela novela Caminho das Índias, que tinha, o pessoal tinha É do Rio também, não é? É Rio. Tem, mas o povo não registra, né? Assim, não... É a nossa luta, né? Mas enfim, fazer já é demais, né? Vai guardar a memória. Tem um esforço pra fazer. Não dá pra ser tudo, né? Mas eu acho que essa galera tá muito envolvida, porque é muito lado político também ter a saúde mental, né? E aí esquece de registrar mesmo, porque acho que é tanta militância que aí não... Essas coisas ficam pra trás, sabe? Mas é importante, né? Pra todo mundo que faz militância é assim, né? Tem. Hoje eu acho que a gente até tem mais por conta do celular com foto, né? Sim. E vira e mexe, você olha as fotos, mas onde é que foi mesmo isso, né? Mas tá lá a foto. Dá pra fazer um portfólio. Está começando o programa Nossa História, produção e locução de Marais Almeida, um programa voltado à cultura afro-brasileira, com música, entrevistas e informação. Na técnica, a Adriana Maclay, a Drica. Você pode participar pelo Zap. Nosso Zap mudou. É 97801-2618. Repetindo, 97801-2618. Começamos com a música Sufoco da Vida, composta por Alexandre Machado e Hamilton de Jesus, interpretada pelo grupo Harmonia Enlouquece, grupo formado em 1999 no Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, a partir da oficina Convivendo com a Música, ministrada pelo músico-terapeuta Sidney Dantas. Está no contexto do nosso tema de hoje, que é Enfrentando o Racismo no SUS, uma experiência na saúde mental. Para contar essa experiência, está aqui a Taline Furtado Mesquita. Esperávamos também o Farley Zoom, mas ele não pôde, teve um problema de última hora. Estamos aqui com a Taline. Taline é gestora do CAPS 3, Praça Chile, aqui em Santo André, no Parque das Nações. É terapeuta ocupacional, com especialização em saúde mental pelo IPUB, da UFRJ, mestrando em terapia ocupacional e processos de inclusão social pela USP. Taline, queria que você se apresentasse. Sempre que as pessoas, sempre quem está aqui sentadinho com a gente pede para contar um pouco da sua trajetória. Eu disse, né, da sua formação e tal, mas de onde que veio mesmo essa história de trabalhar com a saúde mental? Quem é você, família, militância, de onde veio? E como é que te trouxe, que caminho te levou para terapia ocupacional, para saúde mental? Primeiramente, bom dia a todos. Bom, eu sou carioca, né, nascida na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nasci, na verdade, na Zona Norte, em Madureira, fui criada na Zona Oeste. Minha criação toda foi na periferia da Zona Oeste e, enfim, ensino público e tudo mais. Quando eu começo a ficar mais adolescente, eu me envolvo num grupo de teatro e começo a fazer alguns projetos sociais e tudo mais. Nesse momento eu opto por terapia ocupacional porque é uma profissão que trabalha por meio de atividade. Eu sempre fui muito ligada à arte e por isso eu escolhi terapia ocupacional, mas a saúde mental mesmo me capta ao longo da minha formação em terapeuta ocupacional, assim. Eu faço um estágio no IPUB, no Rio de Janeiro, Instituto Psiquiátrico da UFRJ, no NUPSAM, que é o Núcleo de Políticas Públicas, e aí a partir disso a saúde mental me captura, eu fui capturada pela saúde mental. E aí faço a especialização em saúde mental no IPUB também, com um longo processo de imersão aí, uma experiência muito rica dentro de um hospital psiquiátrico, fazendo a lógica contrária do hospital psiquiátrico, que era tirar as pessoas de lá. Fazia desinstitucionalização dentro do hospital, fiquei 1 ano lá e depois passei por emergências psiquiátricas, lugares bem difíceis, assim, serviços muito difíceis. E, enfim, aí me formo e começo a trabalhar com saúde mental, desde então não saí mais, assim. E tem mais gente na família nessa área? Ou
tem casos de sofrimento psíquico dentro da família? Então, não. Tem a minha avó, que ela é fisioterapeuta, o mesmo conselho que forma terapia ocupacional forma fisioterapeuta. Mas não tem completamente, assim, ela segue a de reabilitação e a da saúde mental, assim. Mas nem foi uma inspiração fazer, eu procurei por musicoterapia, na verdade, e acabei conhecendo a terapia ocupacional nessa busca da adolescência, querendo ser alguém. E deixou a música? Deixei a música. Hoje além de terapia ocupacional, eu sou pernalta, eu ando na perna de pau e faço tecido. Sou uma aprendiz de artista circense. Então, né, gente, a gente vai, né, assim, seu sol, né? Fale mais. Então, eu comecei a fazer lá no Rio de Janeiro, tem algo que é muito forte, que é a ocupação da cidade, né? Então, isso vem muito pelo carnaval. Então, o Rio de Janeiro ocupa a cidade muito. Gente, tá tendo um problema aqui. Já é a segunda vez que o celular cai na gravação do Facebook. Gente, desculpa aí, mas tem alguma coisa puxando esse celular pro chão. Será que... Mas vamos lá, enquanto a Drica organiza ali de novo a Thaline estava contando, né, do carnaval. Pronto. E aí, como eu acho que tem uma manifestação muito importante na ocupação da cidade, ainda mais uma cidade que é uma cidade dita muito violenta, então eu comecei a me apaixonar pelo carnaval. E aí, a partir do carnaval, eu conheci os artistas de circo que estavam atuando diretamente no carnaval e comecei a fazer. E aí, hoje eu sou pernalta por hobby, mas no Rio de Janeiro eu participei de alguns blocos de carnaval também. Acho que é isso. Então tá bom. Bom saber, né? Pernalta, né, Drica? Pode me chamar pra carnaval. Inclusive, a gente quer aqui na nossa sede, aqui na Rádio Zoom, fazer eventos, né? E esperar passar essa pandemia. Mas vamos lá, olha. Aí você veio para Santo André. Você trabalhava onde antes? Então, eu trabalhava no Rio de Janeiro num CAPS AD, situado no Complexo da Maré e do Alemão, assim. Aí tive algumas questões importantes naquele momento, questões de precarização mesmo. E aí eu venho para São Paulo, aí trabalho no Mauá, em Hermelino Matarazzo, em São Paulo, e depois assumo uma gestão de uma residência terapêutica, que é uma residência para pessoas que ficaram internadas no hospital psiquiátrico por muito tempo. E aí vem esse processo seletivo para eu trabalhar num CAPS 3 aqui em Santo André. Hoje em Santo André eu estou desde março, aí eu assumo um CAPS 3 com mais 5 residências terapêuticas. E aí estou lá desde então organizando o processo de trabalho. Só para situar, o que é o CAPS 3? Um CAPS 3. Porque você vai contar pra gente uma experiência do grupo que vocês montaram lá no CAPS, que é Escurecendo as Ideias. Isso, Escurecendo Ideias. Escurecendo Ideias. Acho que pra gente entrar nisso, vamos falar um pouco então do que vocês fazem lá no CAPS, o que é o CAPS. Sim. Então, o CAPS é um centro de atenção psicossocial. Ele, na verdade, é um serviço substitutivo ao modelo asilar, aquele modelo, os antigos manicômios que a gente conhece pela história, que as pessoas ficavam internadas por muito tempo. E aí, dentro de um processo político de militância desde os anos 80, um pouquinho até antes, mas que ganha desde os 80, em 2000 é promulgada uma lei que é para acabar com esses modelos hospitalocêntricos, chamados manicômios, e substituir por serviços no território. Então, o CAPS hoje é um serviço substitutivo que trabalha diretamente no território. Por quê? Um usuário que tem sofrimento psíquico intenso, ele precisa ser cuidado aonde ele mora, onde ele vive. Por isso que os CAPS existem, para cuidar do sujeito nas suas casas, nesses centros, nessa lógica do cotidiano, para poder antecipar uma crise, ou se tiver crise, cuidar também no território. O CAPS 3, ele tem o CAPS 2, que ele funciona até as 7, e o CAPS 3, que tem um acolhimento noturno. Porque se a pessoa está no sofrimento psíquico mais intenso, ela pode pernoitar no CAPS ou ficar até 15 dias no CAPS. Me tira uma dúvida. CAPS 1, 2, 3. Por quê? Qual a diferença? O CAPS 1 não existe. O CAPS 2 é o CAPS que funciona em 2 turnos, que é manhã e tarde. Então é um CAPS que funciona geralmente de 8 às 7.
E o CAPS 3 funciona em 3 turnos, ou seja, 24 horas. Não tem nenhum CAPS hoje que seja CAPS 1. Então, todos os CAPS funcionam pelo menos em 2 turnos. Tá. E o CAPS de lá é um CAPS 3, que funciona 24 horas. Justamente para poder atender a crise do sujeito em todos os momentos da vida dele, inclusive à noite, se for necessário. E o que aconteceu lá que vocês resolveram atuar no enfrentamento ao racismo? Então, a questão do racismo é uma coisa que já vem comigo há muito tempo, né? Mas especificamente aqui em Santo André tiveram algumas situações que envolviam racismo que os profissionais negros dos serviços de saúde mental falavam sobre os seus cotidianos que perpassam e atravessam por racismos diários. E aí aconteceram 3 situações onde a gente resolveu tirar e parar e cuidar dessa população, especificamente dos profissionais de saúde mental. Então, o grupo nasce primeiramente para poder acolher esses profissionais de saúde mental. Então, a gente se reúne para poder falar de tudo que a gente viveu e que vive até hoje, que são os racismos que, enfim, o racismo institucional, o estrutural. E aí, a primeiro momento é para acolher esses trabalhadores. Só que a gente acolheu, se fortaleceu e esse grupo foi virando algo que é para, de fato, para a saúde da população negra. Então, o que a gente consegue fazer quando a gente se junta? Então, a gente vai pensar em políticas públicas, pensar em acesso, pensar em universalidade, e aí a gente começa a pensar para a população que a gente atende, que é uma população que sofre e, por ser negra, sofre mais ainda. Vocês, no começo, essas situações de racismo foi entre trabalhadores. Isso. Não foi trabalhadores para o usuário. Não, foi... Ou do usuário para o trabalhador. É entre trabalhadores. Isso. E eu acho que isso é interessante, porque isso foi entre trabalhadores ou o usuário com o trabalhador. E aí, isso também traz à tona se a gente está conseguindo... A gente conseguiu observar porque a gente está em um outro lugar pensando em classe social. E aí a gente conseguiu olhar essa classe de trabalhadores que sofriam racismo. E aí, quando a gente começa a acolher, a gente começa a pensar, poxa, e os nossos usuários? Se a gente tem vivenciado isso pensando hierarquicamente social, assim, numa hierarquia social, a gente, enquanto trabalhador, tem sofrido isso no nosso espaço de trabalho, imagine o usuário na condição de usuário do SUS, na condição de sujeito com sofrimento psíquico intenso. E aí a gente resolveu abrir assim, para poder pensar nessas políticas, para poder... Agora, eu fiz formação para profissionais trabalhadores da saúde e uma falta era exatamente essa, ter espaço para que os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde pudessem se socorrer, né? Se apoiar, porque é uma maioria negra. Sim. Basta, eu costumo dizer, você vai entrando na unidade de saúde, na UPA, no hospital, você, na portaria, até um certo momento da entrada, você passa por negros, por negras, por mulheres, né? E tem um momento que somem, né? Lá no interior da UPA, no interior, assim, onde estão eles? Estão sempre no apoio, né? Ou são os usuários que estão ali, né? A cor muda. E eu ficava imaginando, mas como é que esses trabalhadores se relacionam também, né? Porque a gente, no movimento negro, a gente sempre trabalha essa discriminação do trabalhador com o usuário. E a gente deixa de lado, não pensa muito nessa daí, né? Que é importante também. O cara não vai mudar se não mudar com ele. Sim. Né? Para ele está lá o tempo todo sem contrato, né? Precarizado, sem saber se amanhã vai continuar naquele contrato ou não. Uma série de outras situações. O poder do médico, né? Quem é que tem poder dentro da unidade de saúde? A relação... Eu imagino que a relação de uma agente comunitária de saúde, ou de um terapeuta, ou de um acompanhante terapêutico, né, seja bem diferente, se a gente não trabalhar isso, seja bem diferente o que ele fala em relação ao que o médico ou o psiquiatra fala. Né? Então, essas relações de poder, né, intra-unidades, que
E, além disso, assim, a saúde mental é uma coisa esquecida. Sim. Né? A gente, quando olha e vai, sempre que frequento, vejo e assim, não é informatizado, os prontuários, assim, é tudo tudo por último. Sim. A saúde mental é assim. Não é aqui nessa cidade. Sim. Né? Mudou, tem uma proposta de mudança, né? E desde a reforma psiquiátrica vem mudando, mas ainda precisa melhorar bastante, você não acha, não? A gente está ainda em reforma, né? Que a reforma psiquiátrica ainda não passou, a gente ainda está em reforma. Mas acho que você fala uma fala interessante de dizer que a gente de fato não olha, e quando a gente começa, por conta de 3 situações, quando a gente reúne esses profissionais, são profissionais que também têm um sofrimento intenso do que é ocupar, às vezes, lugares e por sua cor ser julgado e tudo mais, assim. Eu particularmente, por exemplo, hoje eu tô num cargo de gestão, mas geralmente já tive várias situações onde as pessoas nunca me reconhecem enquanto gestora, então pode ter mais pessoas, se tiverem pessoas brancas no espaço, não vou ser eu que vou ser gestora, vão ser outras pessoas com características, enfim, de pessoas brancas ou características mais finas e tudo mais. E aí os trabalhadores também vão dizendo do que é. E, inclusive, do quanto é de se reconhecer naquele sujeito que sofre. Então, tem situações, por exemplo, que a gente atende no CAPS, que é de depressão, porque a pessoa sofreu racismo no trabalho. E aí uma pessoa negra atender essa pessoa negra que sofre por conta do racismo também é muito difícil. Então, eu acho que foi um momento que a gente precisou, de fato, se olhar e se fortalecer. E por isso o coletivo é para pessoas pretas. Não é aberto a pessoas brancas. Porque é um espaço que é o nosso espaço. Porque por muito tempo, e eu acho que é uma coisa que você vai dizendo, Marisa, que é em alguns espaços, aí não precisa dizer que não é nosso, mas a gente sabe que não é, porque só tem às vezes uma pessoa, né? As coisas não precisam ser ditas, estar escritas, elas acontecem, né? Assim, a maioria, a gente costuma, não está escrito que é para respirar, né? Sim. Mas você acorda, você está dormindo, você está respirando, assim, faz parte, né? Sim. E racismo, infelizmente, ainda é isso, né? Faz parte, é naturalizado na nossa... Se a gente não para uma hora para refletir, conversar, ver os números, olhar como é que é aquele ambiente que nós estamos, a gente vai achar que é normal e vai voltar para casa com um problema seu, né? Sim. Porque você que precisa cuidar, não é a instituição, né? E aí é mais sofrimento o tempo inteiro, né? Agora, entrando no grupo Escurecendo Ideias, que ideias vocês pensam em escurecer, estão escurecendo? Que ideias são essas? Então, aí, como eu disse, a gente começou com esse grupo de acolhimento e aí convidou algumas pessoas para virem. Então, por exemplo, Charlene Silva, que é uma pessoa que trabalha com a saúde da população negra no Rio de Janeiro, ela está diretamente ligada à Secretaria de Saúde do município e ela vem para trazer, para a gente poder pensar o quanto que a gente, enfim, quem somos nós, do quanto que a gente é importante para aquelas pessoas negras que chegam no serviço, porque o usuário que chega num serviço e é acolhido por uma outra pessoa preta, isso faz diferença, porque é um reconhecimento, é um referencial. Então, é do quanto que também a gente faz diferença na vida desses sujeitos. E as ideias que a gente tem escurecido é a questão da equidade, da universalidade. De fato, um exemplo, a ficha de triagem do serviço tava enquanto raça e aí tinha os colchetezinhos para poder marcar. Então tava branca, preta e amarela. E aí algumas pessoas, a gente treinou o pessoal da recepção, por exemplo, para sempre perguntar às pessoas, porque as pessoas precisam se autodeclarar, não dá pra gente dizer o que a gente julga, né? E a outra coisa é que algumas pessoas não gostam, tem ainda uma questão muito forte de conceito entre preto, negro, afrodescendente. E aí tinha algumas pessoas que viam na ficha, alguns usuários que viam na ficha preto e falavam, não, eu não sou preto. E eu falava, não, eu sou negro. Aí algumas pessoas, não, eu não sou. E aí o que a gente fez? A gente tirou e universalizou. Tipo, agora é raça. Então a pessoa vai dizer o que ela, enfim, se entende enquanto raça. E aí isso surge do Escurecendo Ideias.
Então, a gente vai trazendo questões que são do nosso convívio diário, do nosso processo de trabalho, e aí a partir disso a gente constrói ou reconstrói alguns processos. Agora, quem são essa história da cor, né? É sempre uma questão, né? De para seguir, para o que a gente faz, né? Eu digo sempre, olha gente, é só para dizer qual é a sua cor para o Estado organizar a política pública. Estatística. Não vai resolver o seu problema de identidade, porque a identidade sempre, né? Ela muda, você está em construção o tempo inteiro, enquanto o sopro de vida tiver, você tem a oportunidade de se reconhecer enquanto... E eu aprendi isso, assim, a duras penas, ter que lidar com isso, né, assim, no setor público. Aí um dia um cara do movimento negro trabalhando em Brasília, ele dizia, olha, Edson Cardoso, ele dizia, gente, é só uma pergunta que é o Estado que está dizendo o que você é. O que você é muito mais que isso, né, assim, aliás, a gente não é nem isso, se a gente for olhar de onde a gente veio, nós somos Queto, Hausás, Zulu, né? As nossas etnias são outras. A gente perdeu algumas pessoas que estão indo atrás, estão conseguindo, beleza. Mas não é uma condição que dá para todo mundo fazer e que quer fazer. Então, um dia de cada vez. É isso, né? A raça é uma construção cultural que, enfim, delegaram, né, pra gente. Então agora a gente vai fazer parte disso. E aí esse grupo aí, né, vai ser o que vai ser excluído, que não vai prestar, que não... Agora, você falou que quem participa desse grupo, vocês se organizam como? Que trabalhadores que estão lá? São profissionais só da Praça Chile ou reúne profissionais dos outros CAPs e da saúde mental no geral? Então, todos os profissionais da saúde mental. É um espaço que é institucionalizado, a coordenação... Todos os profissionais, trabalhadores negros. Trabalhadores negros, isso. Então, são pessoas que, enfim, independente do vínculo que tem com a instituição ou do lugar que ocupa, então, tem todas as pessoas estão lá, todos os profissionais que trabalham na saúde mental, sejam eles auxiliares de limpeza, auxiliares administrativos, gestores, todos os profissionais pretos e pretas que estão na saúde mental estão dentro desse grupo Escurecendo Ideias, são convidados a estar, né? E aí, como é um espaço institucionalizado, é um espaço que, de certa forma, a gente consegue fazer dentro do horário de trabalho, a coordenação de saúde mental, ela deu o aval, autorizou, então a gente consegue organizar com os gestores dos outros CAPs, dos outros serviços, para liberarem os profissionais para essas reuniões, porque a gente entende que faz parte do processo de trabalho hoje. Então, quem está hoje são pessoas que são convidadas. A intenção é abrir, porque esse grupo foi tomando uma forma e as pessoas ficaram sabendo. Então, tem algumas pessoas que são, eu fico brincando, infiltradas. Porque são pessoas que são pretas e pretas, mas que não são da saúde mental, são da saúde. E a intenção é abrir. Mas como a gente é um grupo muito novo, a gente tem um encontro mensal, a gente está estruturando melhor para de fato ser um coletivo, para a gente conseguir, que é o processo de abertura do grupo, assim. Então a gente está no momento de construção também do grupo, de dar cara para o grupo, de dar forma para o grupo. Então foi criado um e-mail, foi criado um releasezinho, e aí a intenção é no ano que vem abrir para todos os profissionais da saúde, para que isso também se estenda, a gente consiga alcançar mais pessoas e mais usuários. Agora, eu imagino que entre esses trabalhadores, uns tenham mais facilidade para participar, outros não. Outros dependem de outras, de autorização, quando você diz que está institucionalizado, é uma portaria, é o quê? Não, tá respaldado pela portaria... eu tenho o nome, que é de 2009, de 13 de maio de 2009, que é da saúde da população negra. Então, nessa portaria diz que a gente precisa de GTs, de grupos e espaços para poder falar sobre a saúde... 999, né? O plano, né? O plano. E aí tá respaldada, mas instituída, que eu digo, é porque é um espaço... Aqui em Santo André não existe um documento que diga uma portaria, um documento institucional
criando o grupo? Não, ainda não. Tem a saúde da população negra aqui de Santo André, tem gestões de outras pessoas, mas esse grupo é algo que é à parte, assim, mas que caminha para isso, porque é isso, a coordenação de saúde mental está ciente, enfim, esse grupo já está instituído, mas não oficializado. Eu acho que essa palavra não é oficializado, pensando em meios legais. Agora, cargos de decisão participam? Estão lá? Tem? Então, eu sou gestora, né? Então, eu... Além de você. Além de mim, eu sou a única gestora negra da saúde mental. Mas eu não estou no lugar, e é uma coisa que fica clara para o coletivo, naquele lugar, naquele espaço eu sou parte do grupo. É óbvio que tem alguns espaços que o meu lugar acessa outros espaços. A gente vai fazer bom uso disso, né? Então é mais fácil, por exemplo, eu conversar com os gestores. Então, quando precisa liberar, aí eu acesso os gestores e falo, olha, vai ter o grupo tal, eu preciso liberar. Mas eu não uso disso para liderar o grupo. A gente usa essas questões hierárquicas para poder viabilizar. Isso mesmo. Bom, gente, a conversa tá boa. Vamos ouvir música? Eu separei aqui também, a primeira música foi Harmonia Enlouquece, e vou trazer agora Cancioneiros do IPUB, que também é um grupo formado por trabalhadores e usuários do Instituto de Psiquiatria da UFRJ em 96. A primeira música é Clube da Esquina e a segunda, Sintomas. Vamos ouvir. Que traz também as situações da saúde mental de trabalhadores e usuários. Vamos lá. 11h30. Certinho. Agora, a situação de racismo entre trabalhadores. Essas pessoas estão no grupo? Então, uma delas fui eu, inclusive, porque falaram que eu não. Como que eu que era responsável por aquele serviço? Não é possível que era eu a única pessoa que era responsável por aquele serviço. Dando bem claro de que. Mas estão. E eu acho muito interessante que agora algumas pessoas do grupo têm se reconhecido enquanto pretas, porque muitas pessoas ainda tinham dúvidas, sabe? Tem que é a ideia do avanço, né? Existe o grupo, tem um ponto de partida, e é quando a gente olha para trás o que aconteceu, né? Como é que eram as discussões e como é que. E são mudanças para a vida, né? Sim. Quando é coletivo, né? E é interessante que algumas pessoas tinham um preconceito do grupo, assim. Oi? Algumas pessoas tinham um preconceito do grupo, assim, do que seria esse grupo, né? O que iam abordar lá, e assim. E aí, inclusive, dentro do serviço, o quanto que isso também gera um desconforto, né? Falar, mas por que só os pretos podem ir nesse grupo? Porque tem algo que não... Vai ter uma revolta. Não tá nada, né? Não tá nada. Também a maioria as pessoas sabem, né, que são minorias, são a gente aqui não consegue ver o poder que tem, né? Assim, enquanto pensa se trabalhadores e usuários se juntam, a unidade muda. Sim. Agora não dá pra você. Eu acho importante essa iniciativa. Pena que vocês estão dando conta entre vocês e usuários, mas eu adoraria que fosse só com os trabalhadores e que espraiasse para a rede de saúde. Sim. Porque os trabalhos que eu fiz na Secretaria de Saúde me diz, olha, os negros que estão conscientes estão sofrendo muito. Eles sofrem demais, porque assim, eu fiquei fazendo encontros e nos locais, né? Então eu fui no municipal, fui no Hospital da Mulher, fiz com saúde mental, fui nas coisas, né? Na Escola da Saúde e tal. E assim, eu ouvi assim, umas coisas, assim, uns absurdos. E o grupo, os negros, as negras com aquela dificuldade de se impor, quando se colocavam, vinham
Sim. Eu acho que é tão transformador porque lá eu sempre falo, tipo, todo mundo precisa participar da reunião. Coopera, auxiliar de limpeza, só que é um espaço que eles não se sentem confortáveis. E aí hoje tem um auxiliar de limpeza que me pediu alguns textos para eu poder ler. Tá super empenhado, entrou no caso de um usuário, tá super se entendendo enquanto equipe, assim. Porque por muito tempo não é da equipe, né? É uma coisa que é parte ali, tô servindo a equipe, né? Não sou da equipe, eu tô servindo a equipe, né? E quem leva os louros ainda é o médico, né? É o médico. Se não é aquela coisa, o tempo inteiro essa dependência se a gente não. Quem tem poder não é ele. Né? Primeiro é o usuário, assim, é o cabra que chegou lá, o poderoso. Sim. Né? Depois tem uma equipe toda para servir a ele. Não, oxe. Mas acho que é de deslocar, né? Isso, porque acho que a saúde mental também vem de uma outra de também tentar deslocar. Mas é muito difícil, porque basicamente quem preocupa. Então pessoas brancas, aí médicos brancos, então por ser branco ele já tá em outro lugar. Aí médico ainda acabou, assim, então até esse grupo também de entender que a gente precisa de certa forma confrontar, porque a hierarquização social está dada, né? A gente vai confrontar essas hierarquizações sociais. Tinha outra. Pois é, um dia eu li uma coisa que vi um documentário sobre a reforma psiquiátrica e alguém dizia, não foram só os pacientes, né, que foram trancafiados, enjaulados, torturados, os profissionais, os trabalhadores também, né? E que se a gente não considerar isso, a gente não sai do lugar. Os trabalhadores também carregam uma pecha, um jeito, né? Assim, que precisa ser trabalhado, que chega muito perto de escravidão, né? De muito perto de tortura, é muito violento, né? E se a gente não buscar melhorar isso, também do ponto de vista do trabalhador, não vai fazer sentido. Tem uma urgência, né? Não vai avançar, né? Porque muitas vezes os trabalhadores, não sei hoje, mas um próximo ponto que eu elenquei aqui, que é a da formação, né? Se dá conta ou não dá conta, né? E a formação sozinha não dá conta, tem que ter vivência, né? Sim. Dentro do espaço, que mostre outros caminhos, né? Que mostre. Não adianta. Mas olha que bom. E eu acho que é legal que os profissionais começam a contar também essa trajetória, assim, né? Então contam de questões de vida pessoal mesmo, assim, tipo, do quanto tem medo. Tem 2 filhos negros e eu tenho medo do que vai ser pra eles. Eu não quero o que eles sofram, o que eu sofri, assim. E que não tem como separar, né? Porque a gente é um. E aí o que a gente carrega de bagagem pra poder doar, né? Pra poder estar lá no dia a dia, no trabalho, assim. Então a gente também não trabalha essas questões do trabalho em si, mas também de questões que permeiam a vida das pessoas, né? Que atravessam o tempo inteiro. Mas a gente pensou porque também tem uma urgência na questão dos usuários, né? Porque o usuário ainda é a questão da loucura. E aí a pessoa negra, louca, tá num lugar às vezes muito criminalizado, sabe? E aí a gente também percebe uma urgência de poder falar disso. Porque aí aí o diagnóstico não é aquilo, isso é sem vergonhice, tem que sempre estar atrelado a pessoas negras, entendeu? Tá ligado à criminalização mesmo, faz isso porque não é doido, faz isso porque quer, faz isso porque é bandido, entendeu? Cuidado com a sua bolsa, entendeu? E aí a gente precisa falar disso também, a gente sente essa urgência de cuidar dos profissionais, mas também falar. Vamos falar disso agora. Porque tem um estigma, né? Tá na rua e tá dentro dos serviços, né? Não tem muito jeito de... E aí a gente precisa conscientizar também as pessoas que trabalham, né?
Estamos voltando com o programa Nossa História, hoje tratando de enfrentamento ao racismo no SUS, uma experiência da saúde mental. Está aqui com a gente a Thaline, do grupo Escurecendo Ideias, do CAPES 3, da Praça Chile, aqui em Santo André. A gente estava conversando aqui no intervalo. Primeiro, vou falar aqui das músicas que a gente ouviu, né? A gente ouviu o Clube da Esquina, com cancioneiros do IPUB. A outra também, Sintomas, com cancioneiros do IPUB. A composição é do Miguel Dantas e Orlando Batista, as duas. Thaline, a gente estava falando aqui no intervalo, assim, eu estava dizendo que era importante que os trabalhadores da saúde mental se organizassem, sim, enquanto negros, né? E você estava dizendo que o trabalho começou assim, mas avançou também em relação aos usuários, que tem uma situação urgente também. Aliás, tudo é urgente, pode se tratando de racismo, né? Saúde mental. Tem urgências, e você estava dizendo, né, de situações que acontecem em relação à população negra. Queria que você contasse pra gente. Sim, é porque a gente percebe que tem algo que é muito estigmatizado mesmo, assim, tanto dentro dos serviços quanto fora, né? Mas como a gente está dentro dos serviços, a gente precisa falar do que a gente vê, né? Então, até a pessoa preta que sofre, às vezes ela é estigmatizada ou por não validar aquele sofrimento, então aquele sofrimento está em outro lugar, ou ela está exagerando, ou não é bem aquilo, ou faz porque quer. Eu estou dizendo umas expressões que acontecem. Então faz porque não está fazendo isso porque está em sofrimento intenso, está fazendo porque quer, porque é malandro, porque... E aí quando tem uma vivência de rua, isso se agrava ainda mais, né? Porque aí a pessoa está em situações de rua e tem um sofrimento psíquico, e aí tá muito aquele lado da malandragem, tá muito aquele lado da criminalização. E aí a gente precisa falar disso, né? Por que a gente sente mais compaixão, ou se doa mais, se disponibiliza mais seu corpo dentro de um processo de trabalho para pessoas brancas em sofrimento, e às vezes diminui o sofrimento intenso da pessoa preta. Então a gente precisa falar disso também, porque tem uma questão de também olhar a pessoa negra e achar que ela é mais forte, né? Que acho que tem uma coisa da figura da pessoa. Aguenta bem, né? Aguenta bem. Essa aí aguenta. E que enfim, que é completamente... Os estereótipos, né? Em relação isso. à população negra. Que na saúde mental é um segundo para... Sim. A vivência é essa, né? Me parece. Olhar para a pessoa e já... Não, isso é um caso perdido. Sim, e aí de como que a gente muda isso também, né? E aí a gente precisa de fato conscientizar os trabalhadores, assim, isso no geral, mas precisa também promover esse acesso à população preta nos serviços. E tem também as famílias, né? Tem. Que é outro complicômetro também, lidar as famílias que têm essas situações, né, de pessoas com problemas na saúde mental em casa, também tem uma dificuldade, né, de assumir isso, inclusive infraestrutura mesmo para dar conta, né? Tem que ter gente junto, conversar, buscar outras terapias, buscar uma série de coisas que são importantes, que às vezes por dentro do serviço você não encontra, não é? E como é que você dá conta de tendo que trabalhar, a pessoa muitas vezes fica sozinha, como é que às vezes a pessoa também não quer ir para o CAPES, quer ficar em casa, como é que lida com tudo isso? Lidar com a família também, né? É complicado, a família negra. Sim. Complicado no sentido de que tem muitas urgências para dar conta. Porque o trabalho do CAPS é um trabalho que ele é geral, né? Então a gente cuida do sujeito e precisa cuidar da família também. Mas é isso, tem famílias que não conseguem se implicar diretamente no tratamento do usuário porque tem uma série de coisas para fazer fora dali, que é isso, né? Que às vezes tem um trabalho que é precarizado, tem todo um cotidiano que é super disputado, às vezes mora muito longe. E aí, por exemplo, para promover um atendimento para a família fora do horário que o usuário é atendido, não é possível, porque 2 horários são 2 ônibus.
E é de como que a gente também vai pensando nesse processo de trabalho. Não, então, se só é possível esse dia, então a gente vai te atender depois que atender o usuário, para também promover esse cuidado das famílias, porque o CAPS preza isso. Mas a gente também precisa olhar para as famílias pretas, porque são pessoas singularmente diferentes das pessoas brancas. Não tem como dizer que não, né? Sim, não é todo mundo cumpre o horário da novela das 8, né? Sim. Eu sempre digo isso aqui. Por que toda unidade de saúde você tem que estar lá às 7 da manhã? Uhum. Por que é assim? Sim. Aí você chega às 11 e tal, né? Por que não pode fazer às 11? Ou às 10? Aí fica todo mundo naquele desespero, 6 horas da manhã naquela fila, tá, 8 horas não tem ninguém mais lá. Uai! O CAPS, como ele funciona... Não é o caso do CAPS, mas assim, quando você olha para as portas da saúde, uai, por que a entrega de exames, né? Sim. A marcação de consulta, tudo tem que ser naquele bate-canal, bate-horário. Sim, e acho que a lógica do CAPS vem também para dizer, olha, se você não consegue acessar, a gente te acessa. Então hoje a gente faz muita visita domiciliar, principalmente nesse momento de pandemia, né? Que a gente não tem como não falar, que é um momento atípico. Vocês conseguem ir fazer? Tem carro? A gente tem um carro toda sexta-feira. Tem uma van, inclusive, toda sexta-feira. Tem CAPS que não tem, não. Então, a gente conseguiu aqui no município uma van por dia para cada CAPS, e aí a gente consegue fazer uma série de VDs, porque a gente coloca aí metade da equipe dentro com os devidos cuidados, é claro, mas metade da equipe dentro da van para poder acessar aquelas pessoas que não estão conseguindo acessar, porque a gente sabe que a pandemia gerou não só o isolamento, mas questões de falta de recurso financeiro, até o adoecimento psíquico agravou ainda mais, então as pessoas não conseguem sair de casa porque estão sofrendo. E aí a gente acessa essas pessoas por meio de visita domiciliar. Sim, a pandemia ajudou bastante a aumentar. E o que a gente tem visto muito lá no CAP são pessoas que afloraram sofrimentos antigos. E a gente teve alguns casos já que apareceram de questões raciais, assim, durante a adolescência, que se afloram agora com o isolamento. Sim, uma coisa que eu queria perguntar é: o sofrimento psíquico, ele já dá sinais na infância, né? Ou não? Eu, por exemplo, tenho irmão com esquizofrenia. Sim. Quando deu o diagnóstico, e você faz a retrospectiva, né, da vida e tal, olha, né? Você vai linkando situações da nossa casa, da nossa família, né? Pra todo mundo é assim? Então, não. Tem algumas pessoas que não dão, aparentemente, é porque é muito subjetivo dizer que a vida, entre aspas, é normal, né? Porque tem a ver muito também com o parâmetro que as pessoas têm. Então, sei lá, para uma família periférica que nunca acessou educação. Aí você pergunta, seu filho tinha dificuldade com a educação? Aí fala, não tinha, mas a escola nunca incentivou e passava o aluno, então a gente não consegue mensurar. Mas só tem pessoas que não dão indícios, mas geralmente o período de abertura de quadro psicótico é entre 20 e 35 anos, que é essa idade do jovem adulto para o adulto. Mas tem pessoas que, por exemplo, têm psicoses infantis, então tem pessoas que dão indícios anteriormente porque tem quadros psicóticos, tem a esquizofrenia na infância, no período da infância. E tem pessoas que têm atraso no desenvolvimento infantil já anteriormente, tem um contexto que às vezes é violento, às vezes passou por algum tipo de, sei lá, caiu e bateu a cabeça, aí fez um traumatismo cranioencefálico, tem história, mas hoje para se diagnosticar não é algo que necessariamente precisa. Então a pessoa não precisa ter passado por algo na infância para ter o diagnóstico de esquizofrenia, entendeu? Agora, lá o grupo Escurecendo Ideias, quando vocês se reúnem, vão saindo, cada um lá para se encontrar, como é que é a aceitação? Como é a recepção de quem está fora do grupo? Então, quando vocês se reúnem, o que as pessoas ali no grupo contam em relação a isso? Eu tive muito apoio dos gestores, porque foi algo que eu fui também, acho que, como eu vou dizendo, estrategicamente, o lugar que eu ocupo, eu consigo acessar alguns lugares, aí eu consegui já falando um pouco, né, fazendo meio de campo, e aí dizendo um pouco do grupo, da ideia do grupo. E aí...
Mas no início tinha uma estranheza muito grande do que eram aquelas pessoas pretas se reunindo sem poder ter o acesso de pessoas brancas. Então o que os profissionais traziam era isso. As pessoas perguntavam, mas a gente vai poder participar em algum momento? Ah não, eles estão perguntando a data que a gente vai poder participar. E aí a gente falou, olha, a gente decidiu que não. Aqui é um espaço que é só nosso, a gente pode fazer um fórum preto aqui em Santo André, que aí é aberto a toda a população, mas esse espaço é um espaço de cuidado nosso. Mas de fato tem uma estranheza. Para a recepção, o início foi no Chile, porque como os profissionais do Chile que começaram com essa ideia, a gente achou um espaço que é um espaço que eu estava na gestão, era mais fácil de, enfim, negociar porque era eu mesmo. E aí, mas a gente foi entendendo também que tinha muitas interrupções para os trabalhadores que estavam lá. Então, como é um espaço dentro de um serviço de saúde mental, onde a gente acolhe a crise, é muito difícil. Então, as pessoas interrompiam muitas vezes. Então, a gente hoje faz num auditório que é separado e que a gente não tem nenhum problema hoje para poder marcar. Então, a gente marca, pega o projetor, faz videoconferência com o convidado e aí hoje está tudo bem. Mas, de fato, ainda há uma estranheza do que é um coletivo preto de profissionais se reunindo, somente eles. Causa, né? É um pouco. Fica só causando. Tá tudo certo, tá tudo resolvido. Aí vem essa meia dúzia. E aí a gente não conta, né? Então ainda gera uma coisa do que é o que acontece no grupo. A gente tem uma ata de registro pra gente, né? Porque acho que é uma questão de organização mesmo do grupo, mas é algo que é nosso, então a gente não precisa contar, né? Se é nosso. Agora, diz uma coisa, tem o Conselho de Saúde, claro, mas tem Comitê de Saúde de População Negra. Vocês têm uma relação com esse povo? Então, a gente ainda, sinceramente, a gente ainda não acessou, mas foi porque a gente não procurou. Esse grupo foi dito numa direção de gestão municipal, foi apresentado o grupo e teve boa aceitação, mas de fato a gente ainda não entrou em comunicação com esse comitê. Agora, Thaline, pensando, né, nos profissionais que chegam, nos trabalhadores que chegam e estão aí, a gente sempre fala de formação, né? Parece que a formação vai dar conta de tanta coisa. Daria conta se fora, eu acho que a formação que acontece dentro dos serviços ajuda mais do que aquela que acontece os 4 anos da faculdade ou de um curso técnico. É assim ainda? Eu lembro que não se fala, num curso de medicina, por exemplo, não se fala de SUS. Sim. Não se fala, né, dessa maravilha que nós temos, não se fala dentro de uma faculdade de medicina. O médico sai de lá, entra numa residência ou numa porta do SUS e vai aprender lá. Né? Então, eu tive aula de SUS, assim, a minha faculdade é muito voltada para processos de inclusão social, mas, por exemplo, a gente não tinha uma aula falar sobre questões raciais, assim, então, e eu acho que a academia, ela é muito, eu agora fazendo mestrado, então, ela é muito elitista e racista. Então, a gente não estuda autores negros, por exemplo, dentro das universidades. Frantz Fanon é um grande nome da saúde mental e a gente só acessou, por exemplo, pessoas acessaram agora no grupo, porque as pessoas não sabiam. A gente conhece aquela que é muito importante, que enfim, são autores que foram importantes, mas a gente só sabe daquela história. A gente não sabe, por exemplo, de Frantz Fanon, que é da psicanálise, que é da saúde, que é totalmente ligado ao movimento da luta antimanicomial. A gente não fala dele na academia. E tem uma resistência quando a gente fala. A universidade, né, todo ano bota um monte de gente na rua para trabalhar sem considerar essas coisas, né? Agora, queria falar contigo que resultados vocês estão alcançando? O que você enxerga que mudou desse momento que vocês criaram o grupo até hoje? O que vem mudando? Eu acho que a sensação de pertencimento mesmo. Muitos profissionais de nível médio não se sentiam pertencentes às equipes. E hoje eles estão com muito mais voz ativa, se envolvendo, entendendo, se empoderando, entendendo que aquele espaço também é deles. E isso não só para profissionais de nível médio, para profissionais
terceiro grau. Então a gente ouviu pessoas dizendo, ó, tô há tantos anos neste lugar e eu tava desanimado. E esse grupo me dá um gás, assim. Então é uma fala que a gente escuta muito. Ai, que bom que todo mês tem. Aí teve um profissional de biomédica que falou, ai, uma reunião que não é chata, que não me dá vontade de dormir. Porque tá falando dele, né? Tá falando das questões dele. Então, de fato, trouxe renovou a energia dos profissionais pretos e trouxe, eu acho que o que fica pra mim, assim, essa sensação de pertencimento, assim, de se sentir pertencente a algo, e isso faz com que eles se empoderem e tenham mais voz ativa, mais lugar de fala, mesmo buscar esse lugar de fala dentro desses espaços institucionais. Você não acha, Tanine, que um espaço como esse pode apontar para a gente caminhar no sentido de ter nos serviços de saúde apoio para os trabalhadores? E, assim, que supervisão, né, que funcione como... eu lembro de uma profissional, a Isabel Cruz, que eu conheci no Comitê Nacional de Saúde e População Negra, ela dizendo, Maraísa, você vem e fala esse monte de coisa, tal, racismo, tal, isso tá doendo nas pessoas, né? Onde é que a pessoa vai, ela volta pro serviço, pro trabalho, assim, com tudo remexido, né? Sim. E onde é que ela vai trabalhar isso? Com quem que ela vai desabafar? É desabafo mesmo no primeiro momento, com quem que ela vai falar? Onde é que ela vai reclamar? Quem que vai encaminhar? Porque é muito legal a gente pensar. Ela me disse isso num momento que a gente estava costurando, pensando no programa Combate ao Racismo Institucional na Saúde, né? E ela falou, como é que a gente vai, remexe, eu vou lá, falo, ela falando, eu também vou lá, falo com as pessoas, a gente está falando de coisas que dói, não dói só para preto, né? Às vezes a resistência do branco, né, é também assim, não ter coragem de assumir que é racista, que tem preconceito, ou então ele está ali, esse branco, essa branca, porque tem na família negros, está casado com um negro, tem filhos, tem, né? E essa pessoa branca, na maioria dos brancos que aparecem nesses grupos que vêm, são pessoas assim, elas estão misturadas com a gente. Sim. E querem também respostas. Você não acha que um grupo como esse possa virar institucionalmente um espaço para toda a rede, né? Que comece que tenha, claro, a saúde mental tem uma especificidade, tem uma porta, as UPAs outra, né? Os postos, as unidades básicas, se você pegar por categorias, né? Agentes comunitários de saúde, os médicos que nunca vêm. Sim. Né? Como é que você não acha que pode avançar para isso? Então, o que a gente quer é avançar. Eu acho que a gente tem, de fato, um enxertado desejo e gás nessas pessoas, porque eu acho que, como você vai dizendo, assim, as pessoas também carregam seus sofrimentos, né? Então é difícil também falar, mexe com muita coisa. Então as pessoas têm, elas chegam, elas se reenergizam no grupo e depois isso também vai se perdendo ao longo do mês, porque o mês vem um monte de coisa atrelada a isso, assim, e de como a gente mantém o grupo vivo. Então é uma luta que é diária de manter o grupo vivo, e ele de fato, e ele não precisar, por exemplo, de pessoas, por exemplo, não precisar de mim em alguns momentos, assim, de ser de fato um coletivo onde as pessoas dividem tarefas. Então tem uma dificuldade ainda da gente poder abrir para toda a rede. O que a gente quer é manter para pessoas pretas um grupo, e aí talvez pensar em outros espaços que as pessoas brancas acessem, porque a gente vai precisar também promover conscientização e tudo mais, mas que a gente entende que a gente precisa desse espaço protegido, que é um espaço de se acolher, de suporte mútuo mesmo, assim, eu entendo a sua dor, ou eu já passei por coisa parecida. E aí a gente mantém esse grupo, mas a intenção é de fato ser algo que é da saúde hoje. Enfim, as pessoas estão voltando para os seus locais de trabalho fortalecidas, né? Sim. Assim, e podendo, imagino que com mais atitude, com outro olhar, sim, diante daquela realidade do trabalho, do local de trabalho que ela está, né? Sim. Isso é importante. Bom, nosso tempo já era, né? Infelizmente, Tanine, quero te agradecer, desejar aqui sucesso
sucesso lá, que perdure o grupo e que dê frutos e que outras pessoas na nossa rede de saúde e em outros locais também se encontrem para fazer isso e que um dia a gente consiga também pensar nos trabalhadores, né? Porque a gente militante, eu sempre dizia isso, eu trabalhei com gestão do trabalho, educação e saúde. E aí a gente vê as políticas todas lindas, maravilhosas. A Política Nacional de Saúde da Mulher, Nacional de Saúde da População Negra, do adolescente, da criança, não sei o quê, do homem. Você vê o Plano Nacional de Saúde, você vê uma série de coisas e fala assim, mas e os trabalhadores? Sim. Gente, quando a gente pensa saúde da população negra, não é só formação, a gente só aparece formação. Né? Mas a gente vê que há muitas possibilidades se você pensar no dimensionamento, a terceirização, né? Que você pode melhorar do ponto de vista racial e de gênero. Né? Sim. Se você tem uma unidade de saúde que as pessoas vão se aposentar, você vai só terceirizar. Vai terceirizar como? Você pode fazer um concurso que entre homens negros, que está faltando um homem negro lá, bota lá homens negros, bota lá os cursos, a formação, né? A gente precisa fazer cota, tem cota nos cursos, mas a gente precisa de médico negro e negra, né? Só essa cota, a gente tem que fazer cota nos cursos, né? Para ter mais, porque é vergonhoso. Até pra gente poder, como a gente acessa também as políticas públicas, a gente muda, né? Talvez um grupo que nasce de algo que é pequeno, que é grande, na verdade, né? Que são coisas bem graves, mas que é pequeno o grupo e que sei mas lá. Mas vocês, com certeza, vocês estão percebendo que nós mexemos do formigueiro, né? Porque assim, não tem fim. Mudar aquele lugar que a gente está requer mudar a estrutura do lugar, né? E é mudar como o SUS existe, né? Como a formação das pessoas está sendo feita. Então, é muito trabalho. Bom trabalho para você, né? Que bom para você. Faça aí as suas considerações finais. Eu adorei, assim, é um grupo que bom que a gente tem conseguido divulgar, assim, é um grupo que eu quero mesmo que ganhe força, que atinja a saúde como um todo, assim, que talvez vire algumas políticas públicas a partir do grupo. E adorei o espaço e aí eu volto anunciando aí novas novidades, talvez, do Escurecendo Ideias em 2021, quem sabe? Volte sim, vamos ter o maior prazer, aqui a Rádio Zoom está aberta, o nosso programa, conte com a gente. E vamos lá, né, terminando mais um programa, Nossa História, agradecendo aqui a Thaline, ao Farley, que infelizmente não pôde vir, uma pena, mas enfim, foi legal. Vamos ouvir a nossa última música, Que Loucura, com Luiz Melodia. É uma composição do Sérgio Sampaio, do álbum Claro, 1988. Próxima segunda-feira a gente vai reprisar um programa que tive dificuldade em função das eleições, né? Tá todo mundo envolvido e não consegui agendar as pessoas que eu tentei, mas vamos ver uma reprise e voltamos no dia 23. Nosso tema é outro sistema. Os SUAS, né? Enfrentamento ao racismo. Vamos conversar com a Augusta, que é de um grupo que está trabalhando também o enfrentamento ao racismo na assistência social. Vamos lá, dia 23 estamos de volta ao vivo e a cores. Até lá, boa semana para nós. Obrigada, Thaline. Tchau, boa semana. Obrigada, pessoal. Adorei, obrigada. Olá. Gostei. Vamos encerrar aqui? Tchauzinho. Tchau, gente.